Bom, gente, boa tarde. Eu sou Marília, estou aqui coordenando esse processo educativo que a gente está construindo, né, fazendo esse planejamento, essa construção em ato. A gente gostaria hoje de agradecer a professora, a doutora Miralba Freire. Miralba, que já foi desta escola, já coordenou a residência, hoje é diretora do SEDAP e também é professora da Universidade Federal da Bahia. É infectologista e a gente gostaria de agradecer a Miralba essa contribuição, mas essa contribuição ao SUS, à escola. A gente tentou vários infectologistas, né? E nesse momento de pandemia existe uma dificuldade, porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo envolvido, os infectologistas muito ocupados, e a gente gostaria de agradecer e está passando a bola para a Miralba, que vai estar aqui trazendo o olhar do profissional, do infectologista, neste momento de pandemia, né, que é importante. Então, a gente continua, acho que essa semana a gente termina esse processo de capacitação no plano regional e na próxima semana, possivelmente, a gente já vai estar começando a etapa municipal, que significa um movimento onde as coordenações regionais, junto com os apoiadores da DAB e da escola, vão estar fazendo esse repasse para as coordenações municipais, que, por sua vez, vão estar qualificando, interagindo com as equipes dos municípios. Enfim, a gente está nesse processo de trabalhar em rede, utilizando a estratégia da multiplicação, construindo em ato esse processo de qualificação. Então, a gente agradece também a cada um de vocês que tem participado, que está compreendendo esse momento, os participantes da rede, e passo para a professora, a doutora Miralba, infectologista Miralba Freire. Tá bom? Vocês vão estar com ela. Eu acho que ainda falta aí alguns minutos, mas se Miralba quiser, ela já pode começar a se apresentar, né? Eu não vou poder ficar aqui o tempo todo, que tem umas 2 reuniões para tratar ali, uma com o pessoal do Sírio, que a gente está vendo o negócio de um curso, e com o pessoal do COSENES. Mas boa sorte aí nessa tarde e obrigada, viu, Miralba? Beleza aí. Janaína também, nossa superintendente, mandou te agradecer, tá certo? A escola toda está muito grata a você. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem daí? Tá. Tá muito bem, pode mandar. Pronto. A gente fez um teste antes, mas sempre é bom conferir, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Marília, também. É uma oportunidade boa. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pela escola, né? Aí fiquei 5 anos da minha vida profissional e de trabalho no SUS. E a gente tem uma longa história, né, em defesa do SUS, acredito bastante, e esse momento todo dessa pandemia veio provar o quanto é importante o SUS em nosso país, né? Isso, inclusive, diferencia em relação a outros países, outras realidades. Então, agradeço muito o convite, em sua pessoa, e mando lembranças a todos aí daquele período, e espero que a gente possa trocar algumas experiências interessantes hoje, tá certo? Vamos lá, então. Gostei de ver, parabéns. Entrou alguém, já botou a máscara. Aliada. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, tendo o ponto de vista da ótica da clínica e comentando sobre as questões de monitoramento dessas pessoas, mais focado em uma assistência ambulatorial. A gente não vai entrar tanto na assistência hospitalar nesse momento de hoje, né? Pelo que ela me falou, o público seria mais para assistência ambulatorial. Deixa eu só...
Então, para a gente começar a conversa, vamos revisar alguns conceitos, porque às vezes a gente troca nome de vírus, nome de doença, o que é coronavírus. Inclusive, no início da pandemia, apareceram alguns casos que não era Covid-19, então como é que a gente se comporta nisso? Um pouquinho da história, né? O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, eles já existiam antes, né? Os primeiros vírus foram descritos em 1937, atacando humanos, e em 65 o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do aspecto de coroa que ele tem em sua visão, a microscopia. E desses vírus, o que infectam humanos geralmente são alfa-vírus, alfa-coronavírus 229E e NL63 e beta-coronavírus OC43HKUI1. E em 2019, nós tivemos esse novo vírus descrito, isolado na China. Então, essas definições é interessante que a gente não troque, porque a gente usa, às vezes, o termo o Covid como se fosse a presença do vírus, quando, na verdade, ele refere-se à doença, né? Então, é interessante a gente ter esses três conceitos mais revisados. O coronavírus é o grupo grande de vírus, que tem vários, e o SARS-CoV-2 é o novo coronavírus, que foi descrito como causando a doença humana agora, na China. E o Covid-19 é um termo usado para a doença. Ela vem, na verdade, de uma sigla de origem do inglês, da língua inglesa, né? E ele foi descrito no ano de 2019. Nós já tivemos outros vírus respiratórios emergentes. E nos primeiros artigos, inclusive, quem vem acompanhando desde lá viu que se falava em 2002 na SARS-CoV. Em 2009, a gente teve o H1N1. Muitos de vocês devem ter vivido essa realidade aqui, né? Em 2012, teve o MERS-CoV com a síndrome respiratória no Oriente Médio. Essa não veio para nós. E em 2019, o novo coronavírus. Então, o que é esse Covid? É a doença causada pelo SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico muito amplo, como a gente vai ver na frente. Ele pode ter infecções assintomáticas e ele pode levar a quadros respiratórios graves. Isso tem um lado importante do ponto de vista de saúde pública, porque sempre que você tem um germe com capacidade de fazer infecções assintomáticas, ele causa um grande número de infecções que é de mais difícil controle. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% pode ser assintomática e 20% vão requerer tratamento hospitalar por apresentar alguma dificuldade respiratória. E desses, 5% pode necessitar realmente o suporte de ventilação mecânica. Essas são, na verdade, estimativas, porque hoje nós temos uma dificuldade de diagnóstico que é mundial. Há uma certa dificuldade de insumos. E nós estamos, inclusive, numa situação que estamos melhorando agora, né? Recentemente foram adquiridos mais testes, mas a gente tem estabelecido no SUS, nas suas diversas instâncias, inclusive critérios para poder fazer o teste, porque não é possível fazer em todos os pacientes. E não é possível também a gente ter uma testagem tão ampla quanto gostaríamos, né? Mas isso não é uma questão localizada, é uma questão de um enfrentamento maior, é pela falta de material mesmo. O período de incubação desse vírus, ele é muito variável, de 1 a 14 dias, sendo que a maioria absoluta é em torno de 5 dias. Vamos falar primeiro dos critérios clínicos para o diagnóstico. O que é que lhe faz pensar na doença COVID? Primeiro, a pessoa tem que ter um quadro respiratório agudo. Isso é importante porque a gente tem tido notícias de encaminhamentos, às vezes incorretos, de quadros respiratórios mais prolongados, que não se enquadram em um quadro agudo, doenças de 3 semanas, 4 semanas, enfim. Todos esses quadros respiratórios mais crônicos, eles abrem uma possibilidade diagnóstica maior. Agora, se você tem um quadro respiratório agudo, em que o paciente refere febre, ou ele sentiu uma sensação febril e não aferiu por algum momento, e pode ou não estar presente na hora da consulta, na hora em que você vai vê-lo, essa febre, mas ele refere esse dado.
se tem isso acompanhado de tosse, ou de dor de garganta, ou de coriza, ou de dificuldade respiratória, né, ou seja, uma síndrome gripal, isso caracteriza um critério clínico para se pensar na Covid-19. Toda vez também que houver uma pessoa com desconforto respiratório, dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax, né, sensação de pressão persistente, saturação de oxigênio menor que 95 em ar ambiente, ou alguma cianose, a coloração azulada dos lábios e do rosto, isso já caracteriza uma síndrome respiratória aguda grave, e isso, nos dias atuais, impõe a investigação para a Covid. É a nossa principal suspeita, na verdade, devido ao momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Não é a única suspeita, mas ela passou a ser a principal. Então, quais são os sintomas mais comuns? Como a gente falou antes, ela pode ser assintomática, ela pode vir com sintomas semelhantes a um resfriado, né, uma infecção respiratória leve, ou você pode ter quadros de pneumonias severas. O que é mais comum? A tosse, a febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar nos quadros mais graves, a anosmia e a digeusia. Isso são características interessantes, porque para se observar e para se perguntar sempre quando estiver fazendo história clínica, porque as outras viroses respiratórias não costumam dar essa perda do olfato, às vezes o paciente refere como não consegue sentir cheiro de nada. E também a perda do paladar, que pode ser total ou parcial. Esses são sintomas mais raros e existem outras condições clínicas, até por conta de medicamentos, outras doenças crônicas, mas ela não é uma coisa relatada nos outros quadros de infecções respiratórias agudas. Então, isso chama muito a atenção para a Covid-19. Essa tabelinha, na verdade, eu vou mostrar para vocês verem como todos os sintomas, apesar de ter mais frequência em um e de ser menos frequente em outro, na verdade, todas essas doenças, Covid, o resfriado comum por adenovírus, rinovírus, ou a gripe ou influenza, todos eles têm febre em grau maior ou menor, mais comum ou menos comum. Cansaço também é variável, comum na gripe. A tosse, normalmente é uma tosse seca, tanto na Covid-19 quanto na gripe. No resfriado é menos frequente, né, mais difícil. Os espirros são mais comuns no quadro de resfriado leve. E a mialgia, que é comum nos três, pode acontecer nos três. E aqui mais alguns, a coriza, a dor de garganta, vocês vão ver que é mais comum, é menos comum, mas ela está presente. A diarreia é muito raro na Covid, resfriado, e ocorre às vezes na gripe, mas nós temos visto com certa frequência quadro de diarreia e dor abdominal, apesar de ser descrito como raro. Cefaleia também pode ocorrer nos três, sendo mais comum no H1N1. Dispneia também pode ocorrer, sendo que nos quadros graves de influenza e na Covid é onde você tem maior complicações com a dispneia. E pode chegar a quadros gravíssimos. Esse dado eu peguei de uma aula do Estado, porque é interessante ver um pouquinho desses percentuais, né? Esses percentuais, eles flutuam um pouco de acordo com o trabalho. Então, por exemplo, o que foi descrito inicialmente em Wuhan, na China, já mudou um pouquinho em alguns outros trabalhos, mas não houve uma mudança substancial. Então, só para a gente ter uma exemplificação, a febre é muito frequente, de 83% a 90%, a fadiga 70%, tosse seca em 59%. A gente vê isso no livro, mas a gente tem a impressão até que é mais, porque ela é muito frequente. Anorexia 40%, mialgia 35%, dispneia em 30%, expectoração não é comum, 27%, e anosmia ou digeusia em 33,9%. Sintomas gastrointestinais como a diarreia também não são muito frequentes, mas a gente observa nesses pacientes. Existem relatos raros de dor abdominal, inclusive simulando outras doenças, só para citar, né? Mas isso não é o diagnóstico diferencial do dia a dia. No dia a dia, o que a gente vê mesmo são as manifestações respiratórias. Então, a doença ela pode ser não complicada, leve, uma infecção respiratória alta, ela pode ser uma pneumonia sem complicações, o paciente tem tosse persistente e ao fazer o raio-x
ou a tomografia de tórax se identifica essa alteração. Em quadros leves você pode não ter muito visível no raio-x, às vezes só pela tomografia, isso varia. Pode ter pneumonia grave, pode ter um quadro de síndrome aguda respiratória e pode ter quadros sépticos e até relatados como choque séptico, infecções secundárias, distúrbios de coagulação graves, uma resposta inflamatória complicada e muito severa, como vocês têm visto, até mesmo com suporte de alta qualidade, não se consegue, às vezes, reverter o quadro, infelizmente. Exames laboratoriais. Primeiro, vamos falar dos exames específicos. O que é que nós dispomos do ponto de vista prático? É o exame de biologia molecular, o RT-PCR, em tempo real. Ele pode ser feito para o COVID e para outros vírus. O interessante de fazer todos os vírus é porque você tem que ter uma certeza do que está tratando. Então, se for possível identificar com o exame nos quadros graves em particular, isso é muito importante, porque evita de se perder tempo dirigindo a terapêutica para uma direção, quando, na verdade, ele poderia estar se beneficiando mais de um tratamento em outra direção. No caso de se pedir, a depender do cenário, você pode fazer uma solicitação única, especificando o que é que você quer em todos os exames, ou você pode ter que fazer pedidos em separados, né? O teste imunológico, o teste rápido, detecta a presença de anticorpos em amostras coletadas. Esses anticorpos, eles não estão presentes no início da doença, eles só vão estar presentes mais tarde. Uma nota aqui, até o próprio PCR, ele não é tão positivo no início da doença. Então, às vezes, a pessoa tem uma pressa muito grande em fazer, mas, assim, em menos de 24 horas não tem sido indicado pedir, porque ele dá realmente falso negativo, tem relatos de até 30% de falso positivo, mais de 30%. Então, o ideal é que se espere um pouco e se o paciente já tiver, no mínimo, 24, mas o bom é até 48 horas, para que você tenha uma positividade maior no exame. Esperar 4, 5 dias aumenta a positividade, mas também isso pode ter algum impacto do ponto de vista da evolução clínica do seu paciente. Então, é preciso dosar isso bem. Agora, de qualquer maneira, precoce demais, você tem a possibilidade de um falso negativo. E já os exames sorológicos, eles são, ao contrário, mais tardios. Então, é mais interessante depois, se o paciente estiver com mais dias de doença, ou para controle também, após ter tido o quadro inicial. A avaliação dos resultados de testes, aqui para a gente ver. Primeiro, se ele tem febre e sintomas respiratórios, sim ou não. Se ele não tem, está excluído a princípio. Se ele tem testes, se está pensando que ele seja um quadro suspeito ou confirmado, deve ser feita a coleta para fazer o RT-PCR. E também, em outra circunstância de contato com o caso suspeito, nos últimos dias, deve ser feita essa coleta. Se for negativo, é excluído. Se for positivo, você passa para cá e vem fazer a investigação. Se for positivo para outros vírus ou se for negativo, você também vai excluir a COVID. E se for positivo, vai confirmar a doença. Do ponto de vista da clínica, às vezes o quadro é muito forte e significativo, então até mesmo com o exame negativo, o grupo clínico que esteja assistindo ao paciente pode ainda manter essa suspeita diagnóstica. Isso cria um desafio para se tratar com as famílias, né, particularmente. Existe muita dúvida, por quê? Mas se o exame deu negativo e não está descartado ainda, como? Então, é uma situação delicada, é um dos desafios que a gente tem também para lidar com essa doença nova, que ela é nova para todas as famílias e ela é nova para todos os profissionais também, né? As critérios de coleta de amostra, essa foi a última nota técnica. Se vocês observarem, eu vou enviar isso, vou deixar disponível no site, as últimas notas técnicas também. A gente pode observar pequenas alterações. Então, é interessante estar acompanhando. Um dos primeiros critérios seria paciente internado com suspeita de Covid-19. Então, se ele está internado, ele já é, no mínimo, um quadro moderado ou grave. Então, minimamente, por ser moderado, é imperativo que se faça a pesquisa. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave, obviamente, também. Quadro grave impõe um diagnóstico bem preciso.
profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de Covid ou contactantes de casos confirmados, mesmo que assintomáticos, devem também fazer o exame. Pacientes que foram a óbito e cuja coleta de exame não foi possível em vida, também deve-se fazer o exame. E pacientes com febre, suspeitos de infecção, que tenham sido triados em aeroportos, portos e nas estradas. Esses também devem fazer o exame. Outro diagnóstico é o clínico epidemiológico. Na verdade, se há um histórico de contato com alguém até 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, na verdade, a gente considera muito forte quando isso é até 4 dias, né, onde há mais consenso. Tem muitas perguntas ainda, né, sem certezas absolutas nessa doença, mas esse contato recente com pessoa que tem o diagnóstico confirmado, então isso impõe também em que se pense na Covid. Outros exames laboratoriais que eu vou citar aqui, esses não são indicados para todos os pacientes, mas se o paciente tem uma doença moderada, é obrigatório que se peça, é interessante. Se o paciente hospitaliza, mais ainda. Alguns deles são para dar uma noção geral do paciente, o hemograma, eles vão nos ajudar para ver se tem linfopenia, que é um dos marcadores do ponto de vista de possível gravidade, e também para investigar eventuais infecções secundárias que esses pacientes podem ter. PCR, proteína C reativa quantitativa, para ver nível de inflamação, troponina, o dedímero tem sido um marcador de prognóstico bem citado, alguns artigos ultimamente, então para quadros graves ele se torna importante. O perfil hepático, eu botei TGO e TGP, mas até outros exames, a depender da gravidade, né? Ureia, creatinina, sódio, potássio, ferritina também, LDH. Então, todos esses são exames que não vão dar o diagnóstico direto, não tem uma alteração específica no hemograma, nada disso que você tenha uma suspeita forte por conta só desse exame, mas eles são interessantes para a investigação do quadro clínico global do paciente e também para prognóstico, para chance de complicações ou não. Outros exames incluem também, por exemplo, glicemia. Nós sabemos que a doença é mais grave em pacientes que têm diabetes, em especial diabetes descompensado, diabetes grave. Então, todos esses exames devem ser feitos. A transmissão, ela ocorre de pessoa para pessoa. Então, isso traz uma vantagem do ponto de vista de controle, porque a gente não tem um vetor, né, como tem em outras doenças. No entanto, esse vírus ele tem se mostrado com uma infectividade muito alta, maior do que o que a gente via para os outros vírus respiratórios. Então, ele pega muito fácil por toque, aperto de mão, por gotículas de saliva, em qualquer circunstância, espirro e tosse, isso todos eles, na verdade, né? A presença de catarro, e a presença de contaminação em superfícies inanimadas. E aí a gente tem uma chance de contaminação grande nas ações simples do dia a dia, porque a gente até lembra de limpar o teclado do celular, mas não é incomum que no ambiente de trabalho ou mesmo domiciliar, uma pessoa pega a caneta do outro, uma pessoa pega o objeto que o outro pegou também. Então, cada dia mais a gente tem que se policiar no ambiente de trabalho para ter atenção com esses objetos. É interessante, é bom considerar, é bom se lembrar, inclusive, que esse vírus ele permanece em superfícies inanimadas por horas e até por dias, né? Em especial, vocês devem ter visto já com certeza falar que ele fica em panos, ele fica em superfícies de vidro, de metal. Então, a limpeza ambiental é muito importante e deve ser frequente. Então, vamos lá. O que é que hoje está preconizado de medidas de prevenção comunitária? A lavagem frequente da mão. Na verdade, o termo lavagem poderia ser substituído por higiene, né? Na medida em que você faz a lavagem com água e sabão ou a higiene com álcool gel. Ou com álcool líquido, todos são eficientes. O problema do álcool não ser em gel é que ele causa maior abrasão e ele pode terminar ferindo a mão. Então, o ideal é com gel para proteção da mão. Mas a simples lavagem com água e sabão, ela também já é eficiente do ponto de vista de eliminar o vírus.
Sempre procurar usar lenço descartável para higiene nasal, sempre cobrir a boca e o nariz quando espirrar. Esse cobrir não deve ser com as mãos, deve ser com o cotovelo, ou com um lenço de papel. Evitar tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca. Isso é um pouco difícil no dia a dia, a pessoa tem que estar muito atenta, porque existe um piscar de olhos, aí se quer tocar, é preciso lavar as mãos antes de tocar. E lavar as mãos também depois que houver o contato com alguma superfície que possa ser contaminada. E depois de tossir ou espirrar, lavar as mãos também, que é um hábito que as pessoas às vezes não têm. Não compartilhar nenhum objeto de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, garrafas. Procurar se manter em ambientes bem ventilados, a transmissão do vírus, e evitar contato com pessoas que apresentem sintomas respiratórios, porque pode ser Covid, já deveríamos fazer isso com todas as viroses, não é? Mas na questão, como o Covid ele tem essa taxa de infecciosidade mais alta, isso ganha uma importância maior. Aqui eu estou botando uma ilustraçãozinha para a gente poder relembrar, essa é de uma das peças da campanha do Estado, a lavagem de mãos com frequência, evitar o contato com as pessoas, o ideal. Aqui também existem referências para 1,5, 1,8, 2 metros, o ideal é 2 metros realmente, quanto mais distante puder manter, melhor. Isso pode ocorrer no ambiente de trabalho ou no ambiente de qualquer, não só hospitalar, mas na comunidade, em qualquer situação. Essa distância deve ser mantida, mesmo quando as pessoas estão usando máscaras, deve-se manter a distância de outras pessoas no mesmo ambiente. Uso de lenço, cobrir o nariz e a boca com o lenço ou com o cotovelo, evitar tocar, né, como o bonequinho aqui, nariz e boca, e manter os ambientes bem ventilados. Está demorando um pouquinho de passar. Aí, chegou. Medida de prevenção. Higienizar com frequência o celular. No caso de quem tem crianças em casa, tem que orientar também para essa higiene dos brinquedos da criança. Esse vírus, um pouco diferente do influenza, ele não causa quadros tão graves nas crianças, né? Inicialmente até se falou que quase não havia doença, hoje já tem descrição de casos graves em criança também, mas se sabe que não é naquela frequência que o influenza causa. O influenza pegava muito criança, idoso, gestantes, essa realidade do corona é diferente, ela realmente atinge menos essas crianças, mas de qualquer maneira eles são pessoas que podem se infectar, ter infecções assintomáticas ou infecções leves e transmitir para a sua família, então, e transmitir e contaminar brinquedos. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção. O isolamento social, essa é a grande polêmica também no momento, né? Qual é o nível e como nós vamos fazer esse isolamento social, mas ele é importante. Além da distância, se você estiver em salas cheias, mesmo com distância, mesmo com o uso de máscaras, você pode ainda ter transmissão. Então, o isolamento social é melhor. Em especial, pessoas que andam em transportes coletivos, a gente sabe que o risco é muito alto de contaminação. Então, se impõe que a gente possa recomendar, isso é um trabalho que é muito importante ser feito dentro da comunidade, porque, como a gente sabe, assim, em algumas situações de maior densidade populacional, esse isolamento se torna mais difícil. E em algumas situações também de menos recursos econômicos. Então, esse trabalho de conscientização se torna mais importante ainda nesse tipo de situação que impõe geralmente uma maior vulnerabilidade social. E um outro aspecto é que, se for inevitável sair, deve-se sair com o uso de máscaras. Uso de máscaras, porque achava que isso levaria a uma banalização da questão do isolamento social e a pessoa usando apenas a máscara já se sentiria totalmente protegido, o que não é verdade. Mas a máscara é importante também. Relembrando aqui alguma coisa sobre o uso de luvas, capote ou aventais e óculos de proteção. As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser usadas em quase todas as atividades do cotidiano do trabalhador de saúde, sempre que houver o contato
uma exposição respiratória durante a entrevista com o paciente, toda vez que tiver risco de fluidos, excreções e materiais possivelmente contaminados. Os protetores oculares, os capotes e aventais devem ser utilizados quando há risco de respingos de sangue, de fluidos corporais quaisquer, secreções e excreções. Os óculos, esse óculos comum que nós usamos, primeiro nem todos usam, e ele não dá uma vedação, né? Então, o ideal é ou usar um óculos de proteção ou face shield, né? O escudo facial, que realmente vai prevenir que você tenha contaminação de mucosa. O face shield tem ainda uma outra vantagem adicional, é que ele ajuda a proteger também a contaminação das máscaras N95 quando nós estamos em trabalho com o paciente positivo, porque, como vocês sabem, é também mais um desafio a ausência, a dificuldade de aquisição de respiradores hoje na rede, né? No mercado privado, inclusive, está muito difícil. Bom, o uso de luvas não substitui a higiene das mãos, a gente tem que estar sempre lembrando isso. O uso de luvas na comunidade pode trazer esse fator de confundimento, quer dizer, se a pessoa bota a luva desnecessariamente, ela termina tendo uma falsa impressão de proteção e termina negligenciando a higiene das mãos. Então, é preciso orientar muito isso, e se usar a luva, ao retirá-la, tem que lavar a mão. Isso para o profissional de saúde é mais fácil, mas para a comunidade em geral não é. Alguns fatores comuns de erros. Os objetos e superfícies contaminadas, as pessoas têm uma impressão de que se passou já algumas horas e está tudo bem. Não é verdade. Esses materiais podem ficar contaminados por um período longo. Então, tem que higienizar. Não adianta só deixar parado, tem que sempre fazer a higiene e, no caso de tecidos, a lavagem, né? O ambiente contaminado, isso é um grande desafio também. Até para essa aula eu perguntei quanto tempo tem que a sala foi utilizada, porque, na verdade, o ideal é que a gente não use o ambiente por muitas pessoas. E os aerosóis, eles podem permanecer em suspensão no ar. Agora, acredita-se que por até 2 horas, né? Os primeiros trabalhos falavam até em mais horas. Em tuberculose, a gente tem uma experiência até com mais horas. Mas hoje admite-se que ela vai ficar em suspensão por até 2 horas. Então, se teve uma aula nessa sala, a gente vai acabar o nosso trabalho aqui, e outras pessoas vão entrar na sala, isso não pode acontecer. Nesse momento, eu estou na minha sala, que é sozinha, né? Então, não há problema, e para melhorar a nossa comunicação, estou sem uso de máscaras. Mas se isso é numa transmissão pública, tem que ser com máscara, e se alguém for utilizar a sala logo em seguida, é preciso que se dê um intervalo de tempo e que se proceda à higiene após esse tempo. Então, isso pode ser um complicante do ponto de vista da utilização de alguns ambientes, esses ambientes tanto em hospital quanto em unidade de saúde. No ar, se você soltar uma pluma, ela vai demorar algum tempo até ela conseguir descer. Ela fica flutuando no ar, ela é levezinha. Já se você pega um papel amassado, um lápis, uma caneta, ele cai rapidamente pelo seu peso. Assim acontece com os aerosóis, que são leves, assim acontece com as partículas maiores que vêm nas gotículas. Então, é preciso que a gente pense nisso, certo? Pensa no ambiente, pensa na duração da contaminação do ambiente. Alguém está sem áudio? Ana Paula e Anderson. Estão me ouvindo bem agora? Voltou, certo. Sobre o uso de máscaras artesanais, eu acho que é importante falar disso na comunidade. Primeiro, isso já tem experiências pregressas em Hong Kong, Mongólia, Coreia do Sul, Taiwan, onde se conseguiu um maior controle de doenças respiratórias. Diversos países já vêm recomendando. E aqui a nota técnica já recomendou também. As máscaras artesanais são um capítulo muito interessante, porque existe uma variedade muito grande. A gente tanto está achando para venda, quanto para doações, confecções por voluntários. Então, toda máscara ela vai ter uma certa utilidade. Todas elas protegem parcialmente.
não é nenhuma surpresa de que existe uma hierarquia. Tipo assim, a máscara N95 é a que confere uma proteção maior, a máscara cirúrgica um pouco inferior, né? Então, 95 a 95, a máscara cirúrgica em torno de 90%, e as máscaras artesanais têm uma proteção menor. No entanto, existem estudos sobre essa capacidade de proteção, inclusive com tecidos diferentes, e eu vou chamar a atenção aqui de algumas coisas que me chamaram a atenção nessas leituras ao longo do tempo. Primeiro é que o consenso maior tem sido de que o ideal é usar material de algodão, em especial tricoline, com 2 camadas. Isso não porque ele seja o tecido que melhor barra, mas é porque ele dá uma proteção intermediária com uma capacidade boa de se manter a respiração agradável, a respirabilidade boa. Outros tecidos, às vezes, têm uma barreira maior, mas eles não permitem que o paciente consiga ficar por muito tempo. Então, ele termina se tornando ineficaz. Outros tecidos sintéticos também vão fazer essa proteção. O que eu vou depois colocar nas referências bibliográficas, em que ele compara seda, chiffon, flanela, e, na verdade, ele chamou, esse artigo é bem interessante, porque ele fala dessa combinação do algodão para fazer a barreira mecânica com algum outro de tecido que cause uma barreira eletrostática, porque isso também faria uma atração e retiraria os vírus e impediriam que ele contaminasse. Então, com essa combinação mecânica e eletrostática, esse artigo ele acusa assim, uma eficiência em torno de 90%, bem, até superior um pouco à cirúrgica. Então, se isso se confirmar, hoje nós temos que falar assim com o coronavírus, né? Porque essa aula de hoje é impressionante como o conhecimento está mudando rapidamente. Então, o que a gente fala hoje, às vezes, daqui a 15 dias já está um pouco diferente. Mas, enfim, esse trabalho foi bem interessante, com essa combinação de materiais. E eu também queria mostrar esse estudo do Cambridge, que está nesse manual que eu vou mostrar no próximo slide, do Senai e CETIC, que fizeram um parecer. Então, eles comparam vários tecidos de panos de prato, tecidos de camiseta, e lençol, fronhas, e eles vão comparando com a máscara cirúrgica. Então, a capacidade de respirar tem materiais que foram considerados até melhores do que a máscara cirúrgica. Vocês estão vendo aqui, né? Acima do que a cirúrgica. E outros que consideraram muito pior. Então, não adianta usar um material que tem uma barreira maior e a pessoa não tem a menor capacidade de respirar. Está demorando um pouquinho para passar o slide, mas acho que não tem. Então, o uso de máscara, esse é o que eu falei para vocês, que ele é recente, ele tem um relatório de materiais têxteis, ele traz é interessante ler, ele traz algumas caracterizações do ponto de vista de capacidade. Então, o melhor desempenho foi para panos de prato e sacola de aspirador de pó, e, no entanto, a respirabilidade foi melhor para fronhas e camisetas de algodão. Então, a gente tem que somar uma coisa com a outra. Então, no final das contas, tecidos planos com composição mista e gramatura leve para média, traduzindo mais, poliéster e algodão, de 115 a 136 gramas por metro quadrado. Os tecidos planos com composição 100% algodão. Então, tem um misto com poliéster, tem o algodão simples, 100%, com gramatura 70 a 146, não, 145 nessa, 176 ali embaixo. E tecidos de malha com composição 100% algodão, gramatura leve para média, de 155 a 176. E esses são os tecidos que estão neste relatório, que eu achei bem interessante, para que a gente possa utilizar para a confecção de máscaras. Bom, sobre a questão de procurar o serviço de saúde ou não. A gente vê na prática algumas pessoas que, de tanto verem as propagandas, elas têm sintomas respiratórios leves e, na verdade, elas não procuram nos primeiros dias. E isso, se a pessoa tiver um quadro leve, não é problema, porque termina se autorresolvendo a infecção e o processo debela naturalmente. No entanto, a gente tem que ter atenção para que as pessoas não negligenciem, porque também tem quadros em que a pessoa posterga muito e não considera que está ainda em insuficiência respiratória e termina procurando uma unidade de saúde muito
tardiamente. Então, se a pessoa tem apenas uma coriza ou até mesmo a febre, um sintoma isolado, isso pode aguardar um pouco, a pessoa pode ficar um pouco em observação. Mas se já começa a ter mais de um sintoma, é interessante que vá a uma unidade de saúde de bairro. E se os sintomas, além desses, tiverem acompanhados de dispneia, aí, neste caso, tem que ser uma unidade que eu coloquei aqui como hospital, mas, na verdade, entende-se aqui como unidade de emergência, né? Inclusive porque a chegada até um serviço de hospitalização, ele passa por uma triagem em uma unidade de pronto atendimento. Então, não é recomendado também que todo e qualquer caso muito leve a pessoa compareça, até porque na unidade de saúde existe o risco também de transmissão cruzada, essa é uma realidade. Mas, se a pessoa tiver sintomas associados, vários, ou se ela tiver persistência de sintoma por um tempo prolongado, que arbitrariamente se coloca como 7 dias, isso não é um consenso absoluto, mas assim, você espera que em 3 dias já esteja havendo algum sinal de melhora. Se a pessoa está persistindo por 7 dias ou mais, ela deve passar por uma avaliação mais criteriosa. E sempre que houver a possibilidade, fazer a medida da saturação, né, com oxímetro de pulso, que é uma coisa fácil e que vai lhe ajudar no manejo no dia a dia. Pode ser feito na casa, pode ser feito em visita domiciliar, pode ser feito na unidade básica de saúde. O isolamento domiciliar é também outro desafio. Ele deve ser de 14 dias após o início dos sintomas da doença. Lembrar do fornecimento de atestados, isso é importante para as pessoas, né? Os contatos domiciliares isolados também devem ter esses atestados, isso não deve ser negado. A higiene respiratória deve ser feita, deve-se procurar ter hábitos saudáveis de alimentação e o acompanhamento por telefone, cada 24 ou 48 horas, a depender de gravidade, não de gravidade no momento zero, né? Porque se ele tiver gravidade, você vai já encaminhar para uma unidade. Mas, assim, se é um paciente que tem potencial de desenvolvimento, esse acompanhamento deve ser mais estreito. Inclusive, vendo os próprios materiais, não sei se vocês todos já pegaram, se você pega a nota técnica, se você pega o manual para atenção básica, você vai ver até uma certa contradição no sentido de até onde acompanhar esse paciente que tem comorbidades numa atenção básica ou não. Então, é preciso estar muito alerta para essas pessoas que têm critérios de gravidade, de potencial gravidade. E, claro, estar alerta também aos sinais de gravidade. Então, casos leves, na verdade, eles poderiam ficar na atenção primária, né, sem problemas. E se ele não tem comorbidade. Já os pacientes que têm comorbidades, se ele está compensado, é uma situação, e se ele tem uma doença mais avançada, é outra situação. Então, existe um meio termo aí que vai ter que ser pensado em bases individuais, mas com a tendência a que os pacientes com comorbidades tenham uma proteção maior e uma intervenção mais precoce. E qualquer paciente com dispneia, esforço respiratório, cianose, queda da saturação para menos de 95, ou aumento da frequência respiratória para 30 ou mais, ele obrigatoriamente tem que ir para uma unidade especializada. Esse é o protocolo que eu falei, para quem ainda não teve acesso. Ele é bom, mas em alguns aspectos eu achei que ele já deixa a desejar. Já tem alguns conceitos que a gente já está acelerando mais. Mas é interessante, eu acho que tem fluxograma, tem muita coisa boa para se ver aqui. Acho que vale a pena, quem não viu ainda, folheá-lo. Para casos leves, então, incluir medida de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até alta. Para casos graves, estabilização clínica, quando ele chega na unidade, e aí já encaminhar para estabilizar dentro do possível, fazer o que seja possível na unidade básica, encaminhar para o centro de referência e, assim, assumir o protagonismo desse manejo nessa unidade. Identificação, então, no manejo clínico, identificação de caso suspeito de síndrome gripal e Covid, medidas para evitar o contágio na unidade básica. Então, assim, toda vez que uma pessoa adentrar numa unidade de saúde e ela tiver qualquer sintoma respiratório, ela tem que ser atendida num local à parte. É preciso, de imediato, ele chegou com sintoma respiratório, oferece a máscara,
e já transfere ele para um outro local separado. Cada unidade tem que ter um lugar separado para atender essa pessoa, porque, como eu falei, o próprio ambiente vai ficar contaminado também. Então, não deve ser no mesmo local o atendimento do público geral e o atendimento do público com suspeita de Covid. Isso tem estado mais ou menos bem estruturado nas unidades de saúde como um todo, mas vale a pena a gente chamar a atenção. Estratificar a gravidade da síndrome gripal, se for um quadro leve, fazer o manejo domiciliar, e se for quadro grave, mandar para a transferência, né? Notificação imediata, monitoramento clínico e medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. Aqui eu trouxe algumas dessas medidas interessantes que estão nesses manuais que eu falei, né? O acompanhamento a cada 48 horas, visita domiciliar, precauções de contato, prescrição de fármacos para o controle de doença, caso não haja contraindicação, eu vou falar adiante um pouquinho, o oseltamivir, a gente vai falar também, e revisões clínicas periódicas e frequentes, para que não se perca uma chance de um diagnóstico precoce. Centro de referência e atenção especializada, síndrome gripal com presença de dispneia ou alguns dos sintomas abaixo, saturação menor que 95, como a gente falou, desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória. Um lembrete aqui, eu vou passar um quadrinho adiante, só lembrando frequência de criança, que ela é diferente. Para quem está começando a trabalhar com criança agora, procurar referências dessas medidas em criança. Observar a piora das condições clínicas, presença de hipotensão, qualquer quadro de insuficiência respiratória, tá certo? Observar as comorbidades, diabetes, doenças crônicas descompensadas, doenças respiratórias descompensadas, renais, pacientes imunossupressos, portadores de doenças cromossômicas e situações de fragilidade imunológica, gestante de alto risco. Todos esses merecem ser olhados de uma maneira especial. E em crianças, além desses critérios, lembrar batimento de asa de nariz e tiragem intercostal, desidratação e outros sintomas. Então, comorbidades que contraindicam, como eu falei, existe uma certa diferença na colocação em uma fonte e outra, mas assim, em todas, quando existe a comorbidade, é um sinal de alerta, é um sinal para você estar mais atento com esse paciente. Então, se ele tem doença crônica cardíaca, se ele teve passado de infarto, se ele tem arritmia, se ele usa alguma medicação para o coração, deve se olhar com mais detalhe. Doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca, doença isquêmica descompensada, na verdade, o passado também, né? Aqui ele coloca mais a descompensada, mas a gente tem que... Teve alguma história, isso já nos deixa no sinal de alerta, tá? Doença respiratória crônica, se o DPOC e a asma estão mal controlados, isso é pior ainda, mas a simples existência de uma asma moderada grave ou de uma DPOC ou outra, já impõe um cuidado maior. Doenças intersticiais, fibrose cística, displasia broncopulmonar com complicações, crianças com doença pulmonar crônica de maturidade, doença renal, em especial as doenças renais avançadas, pacientes em diálise, imunossupressos de diversas origens, transplantados, imunossupressão por medicamentos, em especial quimioterapia, radioterapia, mas outros também, né? Às vezes corticoterapia, imunossupressores para doença reumática, enfim. São diversas as circunstâncias em que a imunidade do paciente pode estar comprometida. Vou acelerar um pouquinho, tá? Por causa dos minutos, estou olhando aqui. Como eu falei, observar a frequência cardíaca em crianças, vejam que a frequência ela é bem diferente, né? Enquanto no adulto você espera no máximo de 100, em criança, a depender dos meses e da idade, você pode ter muito acima de 100. Isso a gente vê muito em berçário, né? Então, quando eu estiver trabalhando em comunidade, é interessante estar com esses materiais em mão para poder saber como... O pediatra tem isso não só em mãos, né? Está na cabeça, mas às vezes, para quem não faz pediatria todos os dias, é interessante que se esteja atento a essa questão de observar os limites. E também para a frequência respiratória, como vocês estão vendo aqui. Então, na medida em que cresce, a gente vê chegar à faixa do normal adulto, 12 a 20. Mas as crianças menores têm essa frequência maior, sem que isso signifique uma taquipneia, na verdade. E é preciso ver o que a pessoa está sentindo também.
Agora, eu achei essa observação interessante de acompanhamento tardio, porque a gente fala muito em olhar o paciente no dia que ele começou o quadro e olhar se ele tem a dispneia. Mas, às vezes, no primeiro dia, seu paciente está bem e ele não parece que vai complicar. E aí, após alguns dias, 7, 10 dias de doença, ele desenvolve sinais de complicação. Então, é preciso observar esse agravamento tardio. Primeiro, o aparecimento de febre, né, que ele pode ter tido lá no iniciozinho do quadro, ou nem ter tido febre, embora seja muito frequente a febre, mas o padrão mudou, ele volta a ter febre. Segundo, elevação ou reaparecimento de febre e sinais respiratórios. Então, ou ele surge ou ele ressurge com a febre, e ele tem sintomas respiratórios, a taquicardia, a dor pleurítica, quando ele respira, sente dor no peito, né? A fadiga e a dispneia. Então, isso chama muita atenção para uma complicação, mais dias de evolução. Vou falar um pouco de manejo terapêutico. Alguém fez até uma pergunta sobre tratamento precoce. O tratamento da Covid-19, ele tem algumas coisas certas e outras absolutamente incertas ainda no dia de hoje. Então, em todos os casos, está indicado se fazer os sintomáticos. Então, se o paciente tem febre alta, deve-se fazer o antitérmico, de preferência o paracetamol, como segunda opção a dipirona, para os que não são alérgicos, e as dosagens, é preciso estar atento às dosagens, né? Que pode ser até 5 vezes ao dia para criança, o paracetamol pode ser até 3 para adulto, mas isso é preciso prestar atenção e não tomar aleatoriamente. É muito difícil, mas pode ocorrer alguma reação com essas drogas, reação hepática, enfim. A dipirona já tem um problema da alergia, que é mais frequente, né? Mas se o paciente nunca teve alergia antes, ele pode ser utilizado tranquilamente. E em crianças, sempre se observar a dose, tá certo? Nas crianças e nos adultos. Em criança, a dose por quilo de peso. O oseltamivir, ele é utilizado rotineiramente, não porque ele tenha eficiência sobre a Covid-19, mas é que esses quadros, às vezes, se assemelham muito da influenza com a Covid. Então, como uma forma de prevenir um agravamento de uma das doenças, ele é feito no sentido de tratar um eventual caso de influenza. Lembre-se que quando você pede o exame, mas até você ter o resultado disso, demora um certo tempo. Então, é comum, um grande número de pacientes a gente trata realmente com oseltamivir, né? Lembrar que se tiver insuficiência renal, tem que ter ajuste da dose. Tratamento de doenças de base. Alguns pacientes usam anti-inflamatórios. Há um tempo atrás, vocês devem ter ouvido falar do ibuprofeno, era contraindicado, piorava o sangramento, piorava a doença. Isso hoje não existe mais. E também os antihipertensivos. A sociedade, desde o início, a Sociedade Europeia e a Brasileira de Cardiologia já tinham se colocado contrários à suspensão aleatória dos antihipertensivos da classe do ECA ou BRA, porque, na verdade, não havia uma confirmação, apesar de haver um possível mecanismo de fisiopatologia semelhante, não havia uma confirmação de que essas drogas pioravam a doença. E se você suspende, você termina não tendo um controle efetivo da pressão arterial e isso termina levando a um agravamento da doença, porque a hipertensão também é um dos fatores de risco. Então, é melhor manter, quem já usa losartana ou similares, é melhor manter a droga e a pessoa deve ser avaliada pelo cardiologista se houver algum quadro grave, né? Esses manejos terapêuticos aqui que perguntaram, azitromicina, perguntaram da cloroquina, claro, né? A azitromicina tem alguns estudos favoráveis ao uso precoce, tanto da azitromicina quanto a hidroxicloroquina, a cloroquina menos. Isso não é uma certeza absoluta. Eu vou confidenciar que há um mês atrás o meu entusiasmo era muito maior do que hoje. Então, o primeiro trabalho que saiu eram 42 casos, demonstrou um sucesso muito grande com a hidroxicloroquina, uma queda da viremia muito rápida. Então, foi um sucesso muito grande, todo mundo ficou esperançoso. Mas a gente sempre teve o desconforto de não ter estudo comparativo com placebo, de ter pouco dado, pouca robustez nas produções científicas. Porque devido à gravidade da doença, muitos artigos saíram rapidamente, sem um tempo prolongado de observação, porque é o que ocorre em pandemia mesmo, é o que ocorre numa situação grave dessa.
Então, hoje, a gente tem acreditado menos na hidroxicloroquina, tem 2 últimos trabalhos que saíram nesses últimos 15 dias, são os principais, assim, um deles com 1.036, se não me engano, que pacientes, ou seja, com quantitativos bem maiores, em que, na verdade, desestimulou a gente, né? Mas a gente vai passar isso, vocês poderão ter acesso. Lopinavir, ritonavir e o Redenz foram também negativos. O uso de enoxaparina e heparina hoje tem se mostrado, esse está mostrando uma certa força. O uso de corticoide também aparecendo com força para reduzir a reação inflamatória, sem haver ainda um consenso de se deve ser uma dose alta ou se deve ser uma dose menor, ou se faria nos quadros leves uma dose menor e uma dose altíssima, até por terapia no quadro grave. Isso não há consenso. Mas, aparentemente, hoje, o que está mais promissor é o uso do Redensivir e o uso do corticoide e de heparina e enoxaparina. Ainda sem seguranças de dose e de fase para iniciar o tratamento. Há algum tempo atrás, né, eu pesquisei assim, quantos estudos tinha em andamento. Nós tínhamos 220 estudos clínicos em andamento, dos diversos tipos, comparativo, estudos até com profilaxia também. Então, eu acho que daqui a alguns meses é que a gente vai ter essas respostas, né? A gente não tem certezas. A única coisa é que o que pareceu promissor no início, como o lopinavir, ritonavir ou a hidroxicloroquina, infelizmente, eles vêm caindo em popularidade. Outros cuidados domésticos, né? A depender da situação social, pode ser difícil, mas a gente deve tentar manter em quarto isolado e bem ventilado. Se for casa pequena, de 2 cômodos só, a pessoa doente deve ficar dentro e os outros dormirem na sala. Deve-se ver o melhor possível dentro do cenário que se tenha para separar a pessoa que esteja doente. Botar em cama separada, mães que estão amamentando já ficam uma situação mais difícil, né? Mas nos outros é bem interessante que se procure separar, limitar a movimentação, usar máscara sempre na casa, o paciente, os cuidadores, né, todas as pessoas, frequente higienização das mãos, e toda vez que se lavar as mãos, dá preferência ao papel de toalha descartável, evitar o de pano, mas se não tiver jeito, usar a toalha de pano e quando umedecer, retirar, lavar e pegar outra. Rede de assistência, eu acho que está bem interessante acessar pelo site aqui abaixo do Estado, né? Eu acho que vocês vão andando por esses caminhos. Quando você vai clicando aqui, você vai vendo as unidades. Eu notei que as unidades de saúde, de atenção básica, estão em menor número do que o que está citado no inicial do Ministério, né? Acredito que lá não esteja atualizado. Então, é interessante que vocês vejam os dados nossos aqui, para ver o nosso estado, para ver como é que você vai se dirigir melhor. Bom, e por último, eu gosto muito dessa frase de Heráclito, um filósofo, né, que viveu num período muito antigo, né, antes de Cristo, e que ele fala sempre que não existe nada permanente, exceto a mudança. E o Covid é mais uma dessas lições, de uma maneira muito forte e rápida. Ele nos mostra que o que a gente leu há um mês atrás já não é a verdade hoje. Então, eu espero que daqui a um mês, quando a gente se encontre de novo, a gente esteja fazendo correções em algumas dessas materiais que, com certeza, já vão estar desatualizados. Tá certo? Aí segue o meu e-mail, o telefone, e eu vou colocar depois para vocês ficar disponibilizado no site, tanto o e-mail quanto o telefone e as referências principais desse trabalho, tá certo? E agora quero ouvir vocês para a gente conversar um pouquinho e tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui o que é que eu pesco. Acho que esse foi o último. Rafael, olha aí, por favor. Acho que acabou aqui. Deixa eu ver o que é que ficamos aqui de perguntas. É difícil acompanhar enquanto está na aula ler, né? Testar pessoas sintomáticas que foram triadas em barreiras, investimento de outras situações com os mesmos sintomas que se apresentem na unidade de saúde. Então, a última nota técnica ainda fala em testar barreiras, né? Hoje, a importância da viagem, a gente está vendo que está bem menor, porque como é transmissão comunitária, está a todo momento.
Essas notas técnicas têm um fórum específico que discute isso. Aí não teria como foi, não participei dessa discussão, mas assim, hoje ainda é preconizado que se faça a testagem das pessoas que chegam de viagem. Isso não é só aqui, né, em todo local. Tratamento precoce. Há algum movimento na Bahia de instituir tratamento precoce na primeira fase, quando ainda se pode controlar os danos virais e impedir a exacerbação da resposta inflamatória? Então, esse momento de início de tratamento, ele não tem um consenso, como eu falei. Nós estamos, inclusive, marcando pela Sociedade Baiana de Infectologia para tentar tirar uma posição nossa daqui, provavelmente até o final dessa semana, mas a gente já vê pelo movimento nacional e pelas referências de literatura. Quer dizer, de uma maneira geral, sempre é melhor tratar no início. Mas como a gente não tem um medicamento de excelência, isso tudo fica um pouco questionável, né? Por exemplo, eu vou comparar com H1N1. O ideal é você iniciar o oseltamivir dentro das 48 horas. É quando você tem uma maior eficiência. Então, esse é um princípio básico muito interessante. Agora, na verdade, a gente não tem uma força maior para dizer se a hidroxicloroquina, nessa fase, que ela está hoje demonstrando como uma possível eficiência na fase precoce, né? Na fase mais graves, os trabalhos, e o último, inclusive, que botou um resultado muito ruim, foram com pacientes muito críticos. E essa é a crítica ao trabalho, inclusive. Então, a gente tem, isso é um princípio geral. Então, para a gente ver se vai ter uma melhor eficiência, a tendência é, Karine, fazer um tratamento numa fase mais precoce. Para ser coletado, Manuela agora, para ser coletado o suave de profissional de saúde assintomático e contato de caso positivo, devemos contar o tempo a partir do último contato entre ele e o paciente, certo? Porque é no contato. Na verdade, não é bem do último contato. Se o último contato tiver sido há mais de 15 dias, há 20 dias, não tem sentido. Mas não é essa a realidade do dia a dia. A realidade do dia a dia é quem encontrou no trabalho ou atendeu a pessoa num período mais curto, né? Pode ter sido uma vez ou mais vezes. E o que caracteriza esse contato como próximo e potencialmente contaminante? Na verdade, todo contato traz um pouco de risco, porque se a gente usa a proteção de barreira, a gente usa a máscara, a gente sabe que com isso diminui muito, mas não existe risco zero. Então, qualquer contato que tenha tido, você vai ter uma chance de contrair a doença. Agora, existem contatos de altíssimo risco, por exemplo, na intubação traqueal, ou no contato desprotegido, e o paciente espirrando, ou enfim, ou se... Ninguém vai perceber, é difícil alguém relatar que teve o contato e coçou o olho, porque quando faz isso, muitas vezes é um gesto involuntário, autêntico. Então, não dá para ter certeza, né, de se foi realmente por tocar os olhos. Mas esses contatos com secreção respiratória maiores, contatos que geram aerosol, se por um acaso tiver havido nebulização, é um contato de alto risco também. Eu digo por um acaso porque não é indicado fazer. Então, diferente do tratamento há um ano atrás, as doenças respiratórias agudas, que se botava a pessoa em nebulização, hoje não se recomenda isso. Então, esses contatos, mas às vezes isso pode acontecer inadvertidamente, né? Por alguma circunstância dentro do trabalho, ou por algum diagnóstico diferente inicial. Diferença entre os protocolos e nota técnica, até onde acompanhar esse paciente na atenção básica com comorbidades. Sim, quando você olha, se você olhar dentro do manual, ele fala assim, de que pacientes com comorbidades, eles deveriam ser acompanhados pela atenção básica, mas ele coloca em um local acompanhado pela atenção básica e monitorar descompensação. E em outros momentos já se tem uma ênfase maior. Eu não diria que é uma diferença, eu achei que é uma ênfase diferente, em termos de até quando você acompanhar ou quando encaminhar para uma unidade maior, entendeu? O que se sabe, assim, por exemplo, o paciente com asma leve é diferente de asma moderada e severa. Então, o paciente de asma leve não costuma ter maiores complicações. Então, o simples fato dele referir asma não contraindica o acompanhamento e atenção básica.
No entanto, se esse paciente refere uma asma com dependência de um suporte medicamentoso contínuo ou com crises mais importantes ou mais arrastadas, ele já não deve estar em acompanhamento em atenção básica, né? Ou pelo menos não deve ficar por muito tempo se ele não melhorar dos sintomas. Porque às vezes o paciente tem uma comorbidade, mas ele está equilibrado. Em 2, 3, 4 dias ele está ótimo, então não tem nenhum sentido dele ser encaminhado para um acompanhamento em uma outra unidade. Isso pode ser feito na atenção básica. Agora, os pacientes que têm descompensação da doença de base ou os pacientes que não têm uma evolução favorável rápida, esses já não devem ser retidos, né? Já devem ser encaminhados para outra unidade. Não sei se ajudou a esclarecer. Eu acho que é mais assim. Talvez eu tenha sentido a necessidade até de se destrinchar isso mais. Porque o que é doença descompensada está muito claro, vai mandar com assistência especializada. E o que é doença leve, muito leve, pode ser feita a manipulação na atenção básica sem problemas. Você considera mais adequado que o município implante uma unidade de referência centralizada específica para síndromes gripais ou acha melhor os pacientes com quadro gripal serem levados para a unidade de referência? Quanto mais o paciente transita, mais risco tem de complicações também. Então, o ideal seria que ele ficasse no seu território, tivesse a primeira avaliação lá. Aí, se essa avaliação requerer um encaminhamento para uma unidade de mais complexidade, ele ser encaminhado. Eu penso assim, embora, assim, existem pessoas que estudam isso muito mais até, né, do ponto de vista de saúde pública, mas a ideia é de menos mobilidade, de menos contaminação, porque toda vez que você mobiliza uma pessoa, ela vai ter contato com outras X pessoas. Quer ela vai em transporte próprio, quer ela vai em ambulância, ela vai chegar na outra unidade, vai ter contato com as pessoas da outra unidade, entendeu? Então, num certo sentido, é melhor que ela fique na sua unidade. Agora, essa unidade deve estar preparada para um atendimento separado. Olha, hoje pela manhã eu estava discutindo um debate sobre essa questão do uso de heparina e enoxaparina. O que se sabe é que em quadro grave tem que fazer. Em paciente que interna, é muito frequente fazer também, já no início, não esperar agravamento, já no início fazer. Existem discrepâncias, divergências em relação a já fazer dose plena desde o início ou a fazer dose preventiva e em agravamento dose, ou em quadro grave ou em agravamento dose plena. Então, isso são capítulos que não estão ainda resolvidos. Mas, assim, isso parece estar ganhando importância, tem cada vez mais trabalhos mostrando a importância de se trabalhar com isso, entendeu? Talvez vá ter um papel mais importante até do que o uso do antiviral, a gente não tem certeza disso. Aí são especulações. Mas isso tem crescido em importância, o uso profilático e terapêutico, em dose plena. Boa tarde. Considerando a campanha que orienta que as pessoas fiquem em casa, mas se for sair, use máscara, podendo aí usar de tecido, você acha que isso acabou diminuindo a percentagem de distanciamento pela falsa impressão de que usando a máscara a transmissão não se daria e isso pode ter aumentado o número de casos? Qual o tempo de vida útil de uma máscara artesanal? Quantas vezes ela pode ser lavada e ainda continuar protegendo? Então, essa é um grande perigo quando você usa a máscara. O que é que eu acho que que falta educar mais a população? Eu hoje fiz esse exercício de manhã de novo, vindo de casa para o trabalho. Então, você passa nos pontos de ônibus, a maioria das pessoas agora já usa alguma máscara. Agora, infelizmente, tem pessoas que usam a máscara abaixo, deixam o nariz de fora. Tem pessoas que deixam a máscara abaixo do queixo. Quer dizer, as pessoas não estão muito conscientes ainda da importância de estar o tempo inteiro com máscara. Primeiro que ela acha que se tiver a 2 metros não precisa máscara. Não deve ser assim, né? Nós estamos numa doença nova, tão complicada do ponto de vista de contagiosidade. Então, quanto mais medidas você tiver, melhor. Pode haver uma negligência, sim, é um risco. Mas eu acho também que o uso da máscara é uma oportunidade de educação, porque como está todo mundo usando máscara, a maioria da população está já aderindo a essa ideia da máscara. Isso permite com que você fale mais sobre o uso dela. Agora, a gente tem surpresas desagradáveis. Quer dizer, olha, vou citar 2 exemplos. Eu fui numa loja, a moça estava sem máscara. Eu disse, você não pode atender sem máscara, tem que estar de máscara. Ah, mas eu, no estabelecimento comercial, mas eu não tenho medo dessa doença, não. Não tem medo para você, mas tem medo para o outro. Então, essa falta
de consciência coletiva é um empecilho, mas ela não é por conta da máscara, é porque ela já existe aí. Então, a pessoa está com a máscara, mas ela não usa porque ela não tem medo de fazer a doença grave por ser uma pessoa jovem e saudável. Mas esquece a importância que tem dela usar a máscara para prevenir a transferência de germe para outras pessoas, porque a infecção assintomática é um fato. E está todos os dias na televisão, em todos os meios de veículos de comunicação de massa. Então, a minha tendência é ser muito favorável à máscara e fazer dela um instrumento de educação. Porque se não tiver a máscara, é pior. A questão do distanciamento é também educação. Então, não adianta a gente, não vou fazer máscara porque ela pode dar uma falsa impressão de proteção, e, na verdade, as pessoas não estão mantendo o distanciamento por outros motivos. Não é pela questão da máscara, entendeu? Eu acho que independe. Eu acho que esse medo já passou. Mas é uma consideração interessante. Tempo de vida útil, eu não vi isso escrito em nenhum... Tem alguns artigos de máscara de pano. Não vi escrito em uma literatura assim, mais robusta. Agora, obviamente que se ela começa a esgarçar, ela já não presta mais. Macroscopicamente, a gente pode ver, né? Se o pano começa a esgarçar, tem que esquecer. O tricoline, o algodão 100%, ele demora muito para isso acontecer. Os de seda que estão sendo falados agora e os sintéticos é que podem ter essa degeneração mais rápida, né? Então, se ela tiver algum prejuízo da sua integridade, ela com certeza já não é mais eficiente. Mas não tem, assim, relatado por hora número de lavagens, né? Pode ser que apareça, quem sabe, né? Outra aqui. Familiares são assintomáticos, como é? São assintomáticos sem que o mesmo tenha resultado do exame. Devem ser afastados do trabalho. Existe alguma orientação para o uso de máscaras artesanais pelos agentes comunitários de saúde? Então, o trabalhador de saúde, ele deve usar a máscara cirúrgica, a princípio, porque o trabalhador de saúde está em uma exposição grande. Então, a máscara, por enquanto, as máscaras artesanais não estão ainda estabelecidas com uma equivalência em relação à cirúrgica. Eu comentei aqui daquele artigo único que falou de misturar seda com o algodão, seda chiffon, né, com a tricoline, mas isso ainda é uma observação isolada. Então, por hora, o ideal é que os agentes usem máscara cirúrgica. Agora, a comunidade inteira usar máscara cirúrgica, não temos condições no momento, não tem fábrica, não tem matéria-prima, não temos condição para isso, né? Então, daí que, não só aqui no Brasil, daí que vieram surgindo essas outras alternativas com esses materiais artesanais. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o CDC, né, um órgão americano de importância e de expressão mundial, ele coloca o uso de um artesanal com o filtro melita dentro. Isso, do ponto de vista de comunidade, é um pouco difícil, porque tem questão de custo também, né, e da higiene, você tem que cortar, mas é interessante, quem tiver interesse em fazer o teste, ela não influencia muito na respirabilidade e ela pode ser um adicional a mais numa máscara de dupla camada de tricoline e você utilizar o filtro também. Isso é interessante. Orientação oficial, portanto, não, né? A orientação oficial, por enquanto, é trabalhadores da saúde usar máscara cirúrgica, tá certo? Agora, os familiares assintomáticos, sem que o mesmo tenha resultado do teste, devem ser afastados do trabalho. A questão de afastamento do trabalho, não há uma unanimidade, porque, às vezes, uma pessoa teve contato com 20 pessoas, então você vai afastar todo mundo, todos os assintomáticos, é complicado. Pode ser que você vá fechar a sua unidade inteira. Então, admite-se que possa o assintomático permanecer no exercício profissional com a máxima precaução e, obviamente, com máscara o tempo inteiro, né? Mas, então, esse contato sem que tenha sintomas, sem resultado de exame, não familiar, por enquanto, ainda não está afastando todos. Algumas empresas privadas eu tenho visto já afastar com mais facilidade, mas isso é diferente, né, com a instituição, e se for um contato de muitas pessoas, realmente pode inviabilizar o serviço. Então, tem que pensar com muita calma nisso aí. E sempre consultar o serviço de medicina do trabalho e, no caso de unidades que tenham um serviço de controle de infecção associado aos cuidados de saúde, se comunicar com esse serviço. Existe, na última nota técnica da Anvisa, até uma ponderação sobre o uso de máscaras
de tecido, eu estou voltando aqui à sua pergunta, não para o agente comunitário, porque ele tem contato direto com o público, mas em algumas áreas administrativas. Isso foi citado agora, na última nota da Anvisa. Eu vou passar também depois na referência. Pode ser, em algumas circunstâncias, muito estudadas. Isso não deve ser universal, entendeu? Mas, na verdade, existe uma certa possibilidade. Porque, em tese, o risco numa área absolutamente administrativa é o mesmo risco que você tem na comunidade. Então, estaria próximo para se usar a máscara artesanal. Mas, no contato com o paciente, não deve ser assim. Ainda temos muitos ônibus clandestinos. Os ônibus clandestinos impõem, provavelmente, um risco maior, né? São inferências. Não teve nenhum trabalho mostrando um e outro, mas provavelmente tem. A gente sabe que o transporte público sai com muitas pessoas, é um número grande. Se há redução de frota, isso também prejudica. Então, o transporte público, em geral, é um local complicado. No caso de um médico que atendeu uma paciente há 6 dias e o SWAB deu positivo, o médico nunca apresentou e hoje mesmo, sem nenhum exame, deve fazer o exame também. Se ele tem 6 dias do contato, ele ainda está dentro do período de incubação. Então, o exame pode ter validade, se for positivo, né? Agora, se tivesse um tempo mais prolongado, não. Manuela, essa é outra pergunta, né? O movimento do Estado tem sido usar metilprednisolona em dose agressiva e uso oral de prednisona. Tem sido usar medicamento venoso. Agora, como eu comentei, não há um consenso. E parece, eu estou achando coincidente, porque hoje de manhã a gente estava na discussão sobre isso, com um grupo de colegas, né? Sobre como fazer esse uso mais precoce, que decisão vai se tomar, né? E a gente precisa estabelecer mais protocolos, com certeza, porque é uma doença nova, precisa trocar mais experiências, né? Ter seus levantamentos e a experiência em nosso país. Mas a tendência é usar... Você fala dose agressiva, eu estou entendendo que é dose altíssima, né? A dose altíssima, Karine, não é um consenso nos quadros iniciais. Ela tem sido citada em alguns quadros mais graves, né? Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que para isso a gente deve ter resposta em breve, sabia? Talvez mais do que para o tratamento antiviral específico, aparentemente. Porque está saindo uma publicação, outra, vai sair. Acho que a gente vai ter respostas mais seguras. Continua aqui. Essa foi a última pergunta. Faltou alguma, gente? Acho que não, né? Eu tentei passar todas as que eu vi aqui escritas. Vou convidar vocês aqui para um contato posterior. Eu estou fazendo com um grupo de amigas um trabalho voluntário. Nós já distribuímos mais de 700 máscaras, distribuímos para trabalhadores da saúde que vêm ao trabalho em transporte público, distribuímos para pacientes, distribuímos tanto na unidade que eu trabalho, SEDAP, quanto numa maternidade, quanto em 2 comunidades. E também no Pelourinho, algumas atividades ambulatoriais ali, consultórios de rua. E a gente vem arrecadando esse material e distribuindo. Acho que quem tiver interesse em fazer algum trabalho nessa linha pode entrar em contato posteriormente para a gente ver se trabalha em conjunto, tá certo? Junto com a comunidade. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho dentro da comunidade, de falar mais do distanciamento, fala mais do uso da máscara, fala muito sobre não ficar pegando na máscara no nariz e deixar a mão cá. Quer dizer, se acidentalmente pegar, tem que imediatamente passar álcool na mão. E isso é preciso uma atenção muito grande. Quer dizer, não adianta só estar com a máscara, é preciso estar com a máscara, é preciso estar com o álcool gel na mão,
porque se ocorrer qualquer quebra de técnica ou qualquer necessidade de usar as mãos, deve ser utilizado o álcool gel, antes e depois. Sobre distanciamento, as notas técnicas estão todas no site da CEDAB, Geisa já respondeu aí. Viu? Mas não é só, nem nas notas técnicas, viu? Se você pegar, tem mais referências. Eu posso colocar algumas, eu já combinei com o Rafael que eu vou deixar isso de hoje para amanhã, algumas referências principais para dar uma olhada sobre isso, tá certo? Florência está saindo, obrigada, Florência. Obrigada a todos vocês por ter dedicado esse tempo a estar aqui interagindo, tá bom? Espero que a gente tenha tocado em alguns aspectos aí polêmicos. Inclusive, Paula, exatamente isso, inclusive o profissional de saúde, E o ajeitar a máscara, porque fica embaçando o óculos, é um grande problema também. A gente ajeita e daqui a pouco ela move, entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado. E se acidentalmente ocorrer esse contato, imediatamente fazer a higienização das mãos. Esse é que precisa estar bem atento. Um trabalho, eu diria que compulsivo, né? Para poder a gente estar prestando atenção e corrigindo os feitos no dia a dia. Obrigada, Karina. Obrigada, Cleia, também. Muito gentis. Já terminou aí as intervenções. Eu queria aproveitar para novamente agradecer a doutora Miralba, dizer que foi ótimo, o pessoal aqui da escola está comentando, todo mundo gostou, foi uma contribuição importante, né? Então, a gente queria te agradecer e a gente vai abrir um fórum no Moodle. Aí, Rafa vai te ligar, porque talvez daqui a uns 2 dias, se você quiser entrar para ver se tem alguma coisa para você responder, mas, em geral, o próprio pessoal que coordena o curso, Geisa, Cláudia, faz essa interação. Mas a gente coloca lá, vai que você tem alguma questão que você prefira você mesmo responder. Que a gente tem feito assim, a cada aula, a gente depois abre um fórum no Moodle para o pessoal que quiser dar continuidade ou tirar alguma dúvida, ok? Então, gratidão, okay. Miralba, a gente agradece e não dispensar, quem sabe, um próximo momento, ok? Ok, grande abraço, então. Vamos juntos. Tchau. Tchau. Ô, gente, obrigado aí a todas as pessoas que participaram também, viu? Geisa está aqui lembrando que a gente esqueceu, acabou. Gratidão aí, gente. Obrigada, até logo.